Meu nome é Marcos, Sargento Marcos, Polícia Militar do Rio de Janeiro. 15 anos de farda. Meu filho me perguntou outro dia: pai, você é herói? Eu respondi: não, filho, sou só policial. Faço o meu trabalho, mas eu menti. Porque sim, eu me sinto herói. Todo dia eu acordo, coloco o colete, beijo minha esposa, abraço meus filhos e saio sem saber se volto. Porque onde eu trabalho, gente morre. Todo dia. Eu já vi colega cair do meu lado, projétil atravessando o pescoço, tentando falar meu nome e não conseguindo. Eu já carreguei corpo de criança, 7 anos, bala perdida no meio do confronto, ou bala achada, depende de quem você pergunta. Eu já olhei nos olhos de mãe segurando o filho morto, e não ter o que dizer, porque não tenho o que dizer. Então sim, quando meu filho pergunta se eu sou herói, eu quero dizer sim, porque eu enfrento isso, todo dia, para que ele não precise. Mas tem gente que não entende, que acha que polícia é o problema, que a gente é violento, assassino, corrupto, e eu não nego. Tem PM corrupto, tem PM que mata inocente, tem PM que mancha a farda, mas não sou eu. Eu faço o certo, eu defendo a lei, eu protejo a sociedade, ou pelo menos é o que eu sempre acreditei. Tem uma frase que eu carrego, desde que entrei para a corporação: bandido bom é bandido morto. Eu sei, vocês acham violenta, acham fascista, acham que eu sou monstro por pensar assim, mas vocês não vivem o que eu vivo. Vocês não veem o que eu vejo. Vagabundo que a gente prende hoje, solto amanhã, matando depois de amanhã. Sistema que não funciona, justiça que não alcança, juiz que solta, advogado que defende marginal como se fosse vítima. Sobra pra gente. E quando sobra pra gente, a gente faz o que tem que ser feito. Porque se a gente não fizer, quem faz? Vocês, sentados no sofá, assistindo jornal, assistindo a esse vídeo, comentando na internet sobre direitos humanos? Não, vocês não fazem nada. A gente que entra na favela, a gente que troca tiro, a gente que morre. Então a gente faz a justiça que o sistema não faz. E sim, às vezes inocentes morrem no meio. E isso pesa, pesa muito. Mas a alternativa é o quê? Deixar o bandido mandar na cidade? Deixar vagabundo armado até os dentes controlando tudo? Não. Minha filha tem 6 anos. Ela precisa de cidade segura. E eu vou dar isso para ela. Nem que eu tenha que sujar as mãos. Porque herói não tem mãos limpas. Herói tem mãos que fazem o necessário. Pelo menos é o que eu sempre disse para mim mesmo. Até aquele dia. Outubro de 2025. Operação no Complexo do Alemão. A maior dos últimos 10 anos. Mais de 500 homens. Caveirão, helicóptero, blindado, tudo. Objetivo: desmantelar quadrilha que controlava 6 favelas. Prender os chefes. Apreender armamento pesado. Acabar com o crime na região. Pelo menos era isso que estava no papel. Na prática, todo mundo sabia. Ia dar ruim, ia ter sangue, muito sangue. Mas ninguém falou isso no briefing. O comandante só disse: entrem, limpem, voltem. Como se fosse simples. A gente entrou às 5 da manhã, ainda escuro, para pegar eles dormindo. Mas eles não estavam dormindo. Eles sabiam, sempre sabem. Alguém vaza, sempre vaza. Então, quando a gente subiu a favela, já tinha olheiro gritando, já tinha foguete subindo, já tinha alemão se posicionando. E começou o confronto. Não é igual filme, não tem música dramática, não tem câmera lenta. É barulho, muito barulho, fuzil estourando, gente gritando, rádio crepitando. É caos. Meu grupo entrou pelo lado leste, 7 homens, eu na frente. A gente subia beco. Viela, casa em cima de casa. Cada esquina é uma roleta russa. Você não sabe se tem alguém esperando. E tinha, sempre tem, disparos vindo de cima, de casa, de laje, de tudo que é lado. A gente responde, claro que responde. E no meio disso tem morador, criança chorando, velho tentando sair, mulher gritando para parar. Mas não dá para parar, porque se você para, você morre. Então você segue e reza para não acertar quem não deve, mas às vezes acerta. 2 horas de operação, 2 tombados do nosso lado, 23 do outro.
Pelo menos era o que a gente contava, não dá para ter certeza. No meio da guerra, ninguém para conferir. Eu vi colega cair, o Santos, 10 anos de corporação, 2 filhos, atingido no peito. Colete segurou o primeiro, o segundo pegou no pescoço. Ele caiu na minha frente, olhou para mim, tentou falar, não saiu nada. Eu segurei a mão dele e senti a vida ir embora. Ali mesmo, no meio do beco, no meio da trocação. Eu não tive tempo de chorar, porque tinha mais deles vindo. Então eu levantei e continuei. E a raiva subiu. Esses filhos de cadelas vão pagar. Cada um. Todos. Bandido bom é bandido morto. E eu ia fazer valer. A gente avançou, casa por casa, quebrando porta, revirando tudo. Até que eu entrei numa, sozinho. Grande erro. Eu sei, nunca entrar sozinho. Mas eu tava com sangue nos olhos. O Santos tinha acabado de fazer a passagem. Eu não tava pensando direito. Entrei. Casa simples, sala pequena, sofá velho, televisão ligada, panela no fogão, vazia, ou quase, porque tinha uma porta fechada. Nos fundos. Eu me aproximei. Arma em riste. Abri. Quarto. E ali, em cima da cama, tinha uma mochila. Aberta. Malotes de dinheiro. Muito dinheiro. Maços de 100, de 50. Tudo junto. Desorganizado. Como se tivessem jogado ali correndo. Eu me aproximei. 50 mil. Talvez 60. Difícil contar no olho. Do lado, caixinha de joias. Corrente de ouro pesada com o nome de um dos bandidos conhecidos. Relógios, anéis. E embaixo da cama, sacolas plásticas. Substâncias ilícitas. Tudo embalado. Pronto para vender. Eu olhei para a porta. Ninguém. Olhei para a janela. Ninguém. Rádio crepitando. Tiroteio lá fora. Ninguém vindo. Eu olhei para o dinheiro. Dinheiro do crime. Dinheiro sujo. Sangue. Dinheiro que veio de venda de alucinógenos, roubo, mortes. De destruir família. Eu devia lacrar tudo. Chamar o perito. Registrar na ocorrência. Eu sei, mas eu pensei. Pensei no Santos. Tombado. 2 filhos sem pai. Pensei em mim. 15 anos de polícia. Salário de R$ 4.200. Pensei na minha sogra. Câncer. Tratamento caro. SUS não tá dando conta. Pensei nos meus filhos. Escola particular que eu não consigo pagar. Pensei na minha esposa. Trabalhando 2 empregos porque um salário não dá. E eu pensei, isso não é roubo. Isso é justiça. Eu arrisquei minha vida. Meus colegas morreram. Esse dinheiro é fruto de crime. É sangue. É morte. Se eu deixo aqui, outro vagabundo pega. Ou some. Ou vira isqueiro para policial corrupto de verdade. Pelo menos eu vou usar para coisa boa. Para minha família. Para tratar minha sogra. Para pagar a escola do meu filho. Não é crime. É espólio de guerra. Soldado sempre pegou espólio de guerra. Sempre. Eu tô em guerra. Todo dia. Contra esses caras. Então eu tenho direito. Foi o que eu disse para mim mesmo. Enquanto pegava o dinheiro. E colocava na minha mochila. Enquanto pegava as joias. E enfiava no bolso. Enquanto separava um pouco do produto pura. Porque isso vende caro. E eu conheço gente. Enquanto fazia tudo isso, eu me convencia. Não é roubo, é justiça. De um jeito torto. Mas é. Eu lacrei o resto. Chamei pelo rádio. Apreensão de material ilícito. Registrei na ocorrência. Apreendidos 2 quilos de substâncias ilícitas. Nenhum valor em espécie encontrado. Menti. Mas menti por um bom motivo. Pelo menos é o que eu disse para mim mesmo. A operação continuou o dia inteiro. Até anoitecer. 123 pessoas mortas no total. 87 identificadas como envolvidas com o comércio ilegal. 21 identificadas como moradoras sem envolvimento. 15 ainda não identificadas. 9 policiais. Entre eles, o Santos. Números, só números. Mas cada número tinha nome. Tinha família, tinha história. Eu tentei não pensar nisso. Tentei pensar que valeu a pena. Que a gente desmantelou a quadrilha, que a cidade estava mais segura. Mas eu sabia que em umas semanas outro assumiria o tráfico. Que a boca de fuma iria reabrir em menos de 1 hora depois de nossa saída. Outra quadrilha, outras armas, sempre tem outro.
Mas eu não podia pensar nisso, senão eu enlouqueço. Então eu fingi que valeu e continuei. O tiroteio estava diminuindo. Já era fim de tarde. A gente estava consolidando. Eu estava subindo mais um beco. Sozinho de novo. Porque eu sou burro. Porque eu nunca aprendo. Quando eu ouvi gemido de dor, alguém ferido, eu me aproximei, arma em riste. Virei a esquina e vi. Garoto, 18 anos ou mais pelo rosto castigado. Talvez menos, encostado na parede. Camisa encharcada de sangue. Mão no abdômen, tentando segurar. Arma no chão, do lado dele. Caída. Eu reconheci. Ryan, braço direito do chefe da favela. Fichado. 2 homicídios. Assalto a caminhões. Furto. Eu conhecia a ficha. Ele era perigoso. Ele era procurado. Ele era bandido. Nossos olhos se encontraram. Ele tentou alcançar a arma, mas não tinha força. Eu apontei para ele, devagar, porque eu já sabia. Ele não ia sobreviver, com ou sem meu disparo. Mas bandido bom é bandido morto, e eu não vou deixar passar. Então eu atirei. 2 disparos. No peito. Ele caiu, corpo largado, olhos abertos. Mais um, ou menos um. Eu me virei para ir embora. Quando eu ouvi disparos perto, muito perto, vindo na minha direção. Criminosos, vários, subindo. Eu olhei para o beco, sem saída. Olhei para trás, fechado. Eu estava encurralado. Peguei o rádio, pedi apoio, mas o rádio estava ruim. Sinal fraco. Os disparos vindo mais perto. Eu recarreguei, última munição, e esperei. Ia dar ruim, muito ruim. Eu ia morrer ali, no beco, sozinho, igual o Santos. Meus filhos iam crescer sem pai. Minha esposa ia ter que explicar. E tudo por quê? Por quê? Porque eu entrei sozinho. Porque eu fui burro. Porque eu quis ser herói. Os passos chegando, vozes gritando. Tá ali! O policial tá ali! Eu respirei fundo, segurei a arma e rezei. Quando eu ouvi, voz fraca. Atrás de mim, psiu. Ó Pompeu, psiu. Eu me virei. Ryan, ainda vivo. Caído, sangrando, mas vivo. Ele apontou, mão tremendo. Ali, aquela casa. Tem saída. Passa por dentro. Sai na rua de baixo. Corre. Eu não entendi. O quê? Ele tossiu sangue. Aquela casa. Azul. Entra. Passa pela cozinha. Tem porta nos fundos. Buraco na parede. Vai dar na viela. Desce. Sai lá embaixo. Os caras não vão te ver. Corre. Agora. Eu olhei para a casa que ele apontava. Olhei para ele. Por que você tá me ajudando? Ele sorriu. Fraco. Sangue nos dentes. Porque você tem família. Eu não entendi. Ele apontou pro meu colete. No bolso do meu colete tático, transparente, foto. Minha esposa, meus filhos. Sempre carrego. Para lembrar por que eu faço isso. Ele tinha visto. Seus filhos precisa de você. Seu filho não pode crescer sem pai, igual eu cresci. Eu congelei. Você tem filho? Ele balançou a cabeça. Não, mas eu cresci sem... Meu pai foi preso, nunca voltou. Minha mãe trabalhou igual condenada. Eu entrei pro movimento, para ajudar. E agora, tô aqui, morrendo, com 18 anos. Lágrima desceu no rosto dele. Seus filhos, eles têm você. Não deixa eles perder. Vai. Os gritos chegando, muito perto. Achei. Ele tá aqui. Ryan olhou pra mim. Vai. Eu olhei pra ele. Pra casa. Pros cupichas chegando. E eu corri. Entrei na casa. Passei pela cozinha. Achei a porta. O buraco na parede. Passei. Desci a viela. Disparos atrás de mim. Mais longe. Eles não me viram. Eu saí na rua de baixo. Encontrei minha equipe. Vivo. Ryan morreu. Ali. Sozinho. No beco. Sangrando. Eu escapei. Por causa dele. Eu cheguei em casa naquela noite. Tarde. Cansado. Esposa esperando. Ansiosa. Amor. Graças a Deus. Vi no jornal. Foram mais de 100 mortos. Eu sei, você tá bem? Tô. Ela me abraçou. Forte. Os meninos já dormiram. Mas eles rezaram por você. Eu forcei um sorriso. Que bom. Você pegou alguém? Peguei. Vários. Noticiário ligado.
Na televisão, imagens da operação, corpos sendo retirados, famílias chorando, repórteres falando. E então apareceu foto de Ryan. Entre os mortos, Ryan da Silva, 18 anos, envolvido com o comércio de substâncias ilícitas na região, com ficha criminal extensa. Minha esposa olhou. Esse aí você pegou? Peguei. Bandido bom é bandido morto, né? Eu não respondi. Ela não percebeu, continuou falando. Graças a Deus tem você, para limpar essa cidade. Eu fui pro quarto, tirei o colete, tirei a farda, abri a mochila, contei o dinheiro. 53 mil reais. Dinheiro sujo, mas dinheiro. Escondi embaixo do guarda-roupa, atrás das caixas velhas. Deitei. Minha esposa se aconchegou em mim. Te amo. Você é meu herói. Eu não dormi naquela noite. Fiquei pensando no Ryan, 18 anos. Bandido, assassino, traficante. Mas nos últimos minutos dele, ele me salvou. Ele viu meus filhos na foto e decidiu que minha vida valia, mesmo eu tendo tirado a dele. Sem julgamento, sem advogado, sem juiz. Eu decidi. Eu vi a ficha dele, vi o nome dele, vi que ele era procurado e eu atirei. Porque bandido bom é bandido morto. Mas ele me salvou. Ele podia ter ficado quieto, deixado os alemães me pegarem. Vingança, justiça, sei lá, mas ele não fez isso. Ele viu que eu tinha família e me salvou. Por quê? Porque no final, na hora que a morte está chegando, a gente vê que a vida vale. Toda a vida, qualquer vida, mesmo a de quem te matou, mesmo a do inimigo. Eu levantei, fui na sala, peguei o celular, procurei sobre Ryan. Achei notícia antiga, 2 anos atrás. Menor apreendido após tentativa de assalto. Ryan da Silva, 16 anos, em situação de vulnerabilidade social. 16. Muito novo ainda. Procurei mais. Achei reportagem sobre a mãe dele. Dona Maria das Graças da Silva, faxineira, mãe de Ryan, pede justiça para o filho. A foto, mulher de 50 e poucos anos, uniforme de limpeza, chorando. Meu filho não é monstro. Meu filho é vítima. Ele entrou pro tráfico porque a gente não tinha nada. Pai dele preso, eu trabalhando dia e noite. Ele quis ajudar, do jeito errado, mas quis ajudar. Eu fechei a matéria, fui no quarto dos meus filhos. Eles dormindo, quietos, seguros. Pensei, e se eu morresse? E se minha esposa tivesse que trabalhar mais? Se meus filhos crescessem sem pai, sem estrutura, sem opção? Eles podem entrar pro tráfico? Não. Claro que não. Acredito que não. Mas por quê? Porque eles têm escolha. Eles têm escola. Eles têm comida. Eles têm pai vivo. Ryan não tinha. Ryan não teve escolha. Ou teve. Eu não sei. Eu não sei mais de nada. Eu sempre soube. Sempre tive certeza. Bandido bom é bandido morto. Preto e branco. Certo e errado. Polícia e bandido. Mas agora eu não sei. Ryan me salvou. Um assassino me salvou. Eu, policial, que preguei a vida toda que bandido tem que morrer, fui salvo por um. E eu peguei 53 mil reais. Do tráfico, escondi. Menti. Eu sou policial. Eu defendo a lei. Eu combato o crime. Mas eu sou criminoso também. Só que eu tenho farda. E o distintivo me protege. Ryan não tinha distintivo. Ryan tinha pobreza. Fome. Pai preso. Mãe exausta. Então ele virou bandido. E bandido bom é bandido morto. Eu sou policial. Eu pego dinheiro do tráfico. Eu minto no relatório. Eu desvio a apreensão. Mas eu sou herói. Onde está a linha? Onde? Eu olhei pro espelho. No banheiro. 3 da manhã. E eu não reconheci o homem que estava ali. Eu sempre fui o certo. O justo. O herói. Mas Ryan morreu sendo mais justo que eu. Ele me salvou. Mesmo não devendo nada. Eu peguei dinheiro, mesmo sabendo que era errado. Quem é o herói? Quem é o bandido? Eu não sei mais. 99% herói. 99% policial. Pai, marido, defensor da lei. Mas aquele 1% que Ryan viu, aquele 1% que eu escondi a vida toda,
Aquele 1% criminoso, corrupto, mentiroso, assassino. E mesmo vendo isso, ele me salvou. Por quê? Porque ele viu meus filhos e ele não quis que eles crescessem sem pai, igual ele cresceu. Ryan entendeu o que eu fingi não entender a vida toda, que todo mundo é 99% algo e 1% outra coisa. Que policial pode ser bandido, que bandido pode ser herói, que a linha entre certo e errado não é nítida, que preto e branco não existe. Só tem cinza, muito cinza, e a gente escolhe ver o que quer ver. Eu escolhi ver Ryan como bandido, então eu o matei. Ryan escolheu me ver como pai, então ele me salvou. Quem estava certo? Eu não sei. Eu não sei se um dia vou saber, mas eu sei uma coisa. Ryan morreu com 18 anos, no beco, sozinho. E nos últimos minutos dele, ele foi mais humano que eu fui a vida toda. Ele valorizou vida, mesmo sendo a minha, mesmo eu tendo tirado a dele. E eu vou ter que viver com isso. Com os 53 mil reais escondidos, com a farda que eu visto todo dia, com o distintivo que me protege, com a mentira que eu conto, com a verdade que eu escondo. 99% herói, mas aquele 1% que Ryan conheceu. E mesmo assim, me salvou. E eu nunca vou esquecer. Nunca. Se essa história te incomodou, se te fez pensar, se quebrou alguma certeza que você tinha, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta, onde está a linha entre herói e bandido? Policial que rouba é diferente de bandido que rouba? Bandido que salva a vida é melhor que policial que mata sem julgamento? Você tem certeza de quem é mocinho e quem é vilão? E se você quer ver mais histórias que explodem visão preto e branco, que mostram o cinza que ninguém quer ver, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque a verdade não é confortável, mas é real. 99% herói. Mas e aquele 1%?